Aleluia, muito bom dia, igreja, a paz seja com todos, amém? Muito bom dia, igreja! Levante suas mãos para o alto, feche seus olhos por um instante, feche seus olhos. Existem respostas que só tem uma pessoa que é capaz de te entregar, é o Espírito Santo de Deus. Ninguém seria capaz de responder. Quando Deus te traz para um ambiente profético como esse, Ele te traz para trazer respostas. Então, por alguns segundos, você e Deus, peça para o Senhor, fala comigo. Com suas próprias palavras, peça para o Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, Senhor. Peça para Ele, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz, fala comigo. Fala comigo. Peça a Ele que toda a agitação do seu coração seja suprido pela voz do Senhor. Peça a Ele, fala comigo. Fala comigo. Toda a ansiedade do seu coração, desespero, peça a Ele, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque eu não posso ficar sem ouvir a Tua voz mais. Eu já errei demais e hoje eu preciso sair daqui com uma decisão para a minha vida. Amém? Glória a Deus, aleluia, todos preparados para isso? Amém? Glória a Deus. Coloca o tema para mim, por favor. Diga comigo, este não é o meu fim. Repita comigo, este não é o meu fim. Eu estou com esta palavra já há algum tempo e ela nasceu exatamente num dia em que o meu pastor estava ministrando a palavra e Deus começou a falar tão forte comigo e eu fiquei ali prestando atenção no que o Senhor estava falando e pensando, meu Deus, eu preciso entender essa resposta. O Senhor começou a me dar respostas sobre isso. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13 e 14, 13 verso 14. Números capítulo 13, verso 14. Próximo para mim, por favor. 15. 16. Esses são o nome dos homens que Moisés enviou à missão do reconhecimento do território. Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Próximo. Quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo monte Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou podre, se existe ali flores ou não. Sejam corajosos. Repita comigo, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra.
Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reoabe, na direção de Lebon-Hamat. Subiram a Negueb e chegaram a Hebron, aonde viram Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron, que havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo ao qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado do Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento da terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel de Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, que lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, preste bem atenção nisso aqui: entramos na terra, a qual você nos enviou, aonde há leite e mel, com fartura. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas muito grandes. Também vimos os descendentes de Anak. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas, jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vivem são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante do que parecíamos como gafanhoto a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. 12 homens, uma terra, porém 2 formas diferentes de enxergar o mesmo lugar. 12 homens subiram ao monte, viram a mesma terra, comeram do mesmo fruto. Os cachos de uvas eram tão grandes e a recompensa era tão poderosa que eles conseguiram se manter ali por 40 dias, comendo do bom e do melhor. 12 homens da mesma forma. Só que 10 viram e focaram gigantes, focaram no medo e na derrota. E 2 homens, Josué e Calebe, disseram: subamos agora e possuiremos, porque certamente seremos capazes de conquistar. Como é que 2 grupos podem olhar e enxergar a mesma coisa de uma forma diferente? A resposta para isso começa muito antes, mas muito antes deste episódio acontecer. A resposta para isso começa há 400 anos atrás, quando
Lá no passado, os egípcios foram escravizados, o povo judeu foi escravizado no Egito. Então, a relação deles era a opressão, chicote, o medo, a limitação e a voz dentro da cabeça deles dizendo: você não pode, você não consegue, você não merece, você não vai poder sair nunca mais daqui. Eles diziam o seguinte: nós éramos aos olhos deles como gafanhotos, e assim éramos aos nossos olhos. Eles estavam olhando aquilo e entendendo a partir da visão e da ótica deles. É assim que eles nos enxergam. Eles não foram entrevistar o gigante para saber: o que você pensa sobre mim? Não, eles tinham dentro deles uma verdade pré-concebida que dizia: você não pode, você não merece. É bom, não é? O fruto está gostoso, você está vendo isso tudo aqui, você está vivendo do bom e do melhor, né? Mas você não deve estar aqui. Sabe qual é o seu lugar? Seu lugar é lugar de escravidão. É lá que é o seu lugar. Você já está tão habituado a sofrer que quando alguém fala de coisas boas para ti, isso dói a tua cabeça. Você não consegue enxergar que essas possibilidades são para você. É impressionante como muitas vezes estamos mais preparados para ouvir uma condenação do que ouvir uma palavra que diz: você merece, você vai vencer, você vai conquistar, as coisas vão dar certo para você. Sabe o que é isso? Muitas vezes essa dor, ela é resultado de uma verdade pré-concebida que vem até antes de você, que vem dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos tataravós, que através de uma herança genética vão transferindo para você e colocando a sua vida numa situação, numa condição de limitação. Daí Deus vem com uma palavra profética. Você até ouve, mas você não consegue enxergar isso para a tua vida. Você vai conseguir prosperar? Sim ou não? Você vai conseguir viver? Se continuar com essa mentalidade, dessa forma, desse jeito? Foi isso que o Senhor começou a falar comigo no dia em que eu ouvi o pastor ali ministrando. Porque logo depois deles trazerem esse relatório, o Senhor trouxe uma sentença e disse: por causa de 10 espias que trouxeram um relatório negativo, eu vos digo, nem vocês, nem a sua geração vai entrar nesta terra que vocês viram. Todos vocês vão morrer no deserto. Todos vocês vão morrer no deserto. Mas você, Josué e Caleb, a sua geração vai entrar na terra prometida. Aí vem a pergunta: como é que convive com a maioria que só pensa negativo? Daí está você, 40 anos, convivendo com aquilo que só te põe para trás, com aquilo que só te coloca para trás. É que vai chegando uma hora que você cresce nesse ambiente, e você vai se formando nesse ambiente, você não conhece outra coisa, você só conhece a escravidão. Você não conhece outra coisa, você só conhece a dureza. Você imagina os primos deles crescendo juntos. O meu pai diz que nós vamos herdar a terra prometida, e os outros dizendo: isso é bobagem, isso não vai acontecer, porque os meus pais falaram que ninguém vai entrar lá. Isso é falácia, isso é mentira, isso é engano. Esse é o resultado, porque pessoas de um lado prosperam e vivem uma vida de vitória, e do mesmo lado, muitas vezes, vivem uma vida de derrota, dentro da mesma terra, às vezes dentro da mesma família, dentro do mesmo trabalho. Diga assim comigo: hoje eu preciso ter uma renovação na minha mente.
Para isso ficar bem explicado, eu preciso ensinar vocês uma coisa muito rápida, de forma científica, e eu tenho estudado sobre isso. Mas antes de eu falar sobre esse tema, o Senhor está falando aqui no meu coração. Eu estou vindo de uma vigília poderosa com a turma da intercessão, então estou pegando fogo. Aleluia. O Senhor falou aqui no meu coração agora, que existem jovens que almejam estar aqui ministrando, e muitas vezes o diabo disse para você: você nunca vai subir nesse altar, porque você não merece, você não tem capacidade, você não sabe falar, você não tem. Jovens que Deus tem chamado, existem jovens aqui que eu sei que rasparam a cabeça, porque querem viver este ambiente do altar. Pastora, se a senhora me permite, eu queria fazer um convite para que vocês se assentassem nesse altar aqui junto comigo. Vocês podem vir? Jovens que têm essa vontade, esse desejo. Um dia eu quero pregar, um dia eu quero ministrar. Você tem coragem para isso? Sentem aqui assim, ó, nos bancos aqui desse lado. Faça isso, por favor, principalmente os que rasparam a sua cabeça. É isso mesmo que vocês querem? Então vocês vão curtir o gosto do altar. Pastor, eu tenho esse desejo no meu coração há anos. Eu não sou. Experimenta, vem. O altar está liberado agora para você ficar. Fiquem aí juntos. A unção que você respeita é essa que você vai receber. Só que tem o seguinte: você vai receber 100 vezes mais do que isso que eu estou vendo aqui na minha frente. Se eu estou vendo uma igreja lotada, você vai ver um estádio lotado. Vocês creem nisso? Receba isso. Vocês são corajosos. Aplauda o Senhor pela vida deles. Coloca a primeira imagem para mim, por favor. Eu queria falar para vocês a respeito de neuroplasticidade. O que seria isso? A neurociência explica que a neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro não ser duro. Preste atenção aqui a mim. O seu cérebro não é duro. O seu cérebro, ele é maleável, ele é adaptável. Tá vendo essa imagem aqui? Ele se adapta ao ecossistema onde você está. Então, dependendo do ambiente onde você nasce, dependendo do ambiente onde você está, dependendo da situação em que você convive, o seu cérebro vai se adaptando àquele lugar, ok? Próxima imagem para mim, por favor. Então, como é que funciona? Nos primeiros 2 anos, principalmente nos primeiros 2 anos de vida de uma criança, existem as conexões neurais que funcionam de que forma? O cérebro da criança está tão aberto para novas coisas que ela vai se adaptando e recebendo toda a informação. Quem tem criancinha pequena aí com menos de 2 anos? Sabe aquele monte de pergunta? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo? E o que é isso? E quer mexer em tudo? E quer não sei o que lá? O cérebro está recebendo conexões neurais que ele vai receber informação. Então ele começa a entender que aquilo ali é uma coisa, aquilo é outra. Então ele vai recebendo todo tipo de informação, música, tudo que vai acontecendo ele vai recebendo ali. Depois vem a segunda imagem, por favor. Que acontece a poda neural. O cérebro então está cheio de informação, cheio de coisa. Aprendeu um monte de coisa. Ele aprendeu que todo bicho que anda de 4 assim é um animal. Mas pode ser um cachorro, um gato, um papagaio. Tudo é do mesmo jeito. Quando acontece a poda neural, após os 2 anos, ele começa a entender que o animalzinho não é porque tem 4 patas que é um cachorrinho. Ele pode ser uma vaquinha. Que não é porque ele tem asa que ele é uma galinha. Ele pode ser uma ave. Então a poda neural começa a organizar as coisas no lugar certo. Só que tem um detalhe aqui que você precisa entender. O processo de neuroplasticidade, ele não termina nos 2 anos, mas você vai passar a vida inteira recebendo informações, só que agora com mais lentidão, porém você continua aprendendo. E o que acontece? Se você convive num ambiente de miséria,
você se torna o quê? Miserável. Se você convive num ambiente de violência, você fica o quê? Violento. Há crianças em ambientes de comunidade, vocês sabem disso? Elas já nascem dentro deste ambiente e elas começam a adaptar, através da neuroplasticidade, o seu subconsciente a entender que as coisas se resolvem na facada, que as coisas se resolvem com um tiro. Pode acontecer no mesmo ambiente de pessoas não terem essa informação? Pode, mas tudo depende do ambiente que é gerado dentro de casa. Tudo depende disso. Se você é uma pessoa que gosta, que o pai come, todo mundo come, tudo mais, a criancinha, ela também cria uma predisposição a comer um pouquinho mais também. Se gosta muito de uma coisa, começa a pegar. Através, depois da poda neural, é que você vai começando a tomar a decisão. Peraí, isso aqui eu não quero mais para mim. Eu quero outra coisa. Eu quero diferente. Quem está entendendo aí? Então a poda neural, ela traz essa capacidade de você começar a modificar a tua mente. Diga assim comigo: eu não sou escravo do ambiente em que eu fui formado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, quando pensa em mudar você na sua mente, Ele provoca situações para que aconteça uma mudança de mentalidade. Diga assim comigo: o propósito de Deus é provocar uma poda neural, aonde eu começo a enxergar aquilo que Ele está mostrando. Já já eu vou começar a pregar, mas eu preciso que você entenda. Às vezes há bloqueios daquilo que Deus está querendo para a tua vida, porque você está completamente travado no seu subconsciente e não consegue ver, não consegue enxergar. Às vezes Deus vai trazer revelação para vocês, que Deus quer que vocês façam em lugares onde vocês têm que enviar, mas as podas neurais precisam acontecer, porque senão vocês vão ficar achando que foi difícil para o meu pai, vai ser difícil para mim. Deixa eu dizer uma coisa: as provas que eu enfrentei para chegar nesse altar, vocês não precisam enfrentar, porque eu já venci. A partir de agora, vocês pegam dali por diante. A nova geração vem com o poder de tomar posse daquilo que a antiga geração já conquistou. Nós estamos passando o bastão. Aplauda mais forte. Preste atenção numa coisa, eu vou correr. Eles não estavam em miséria. Sabe o que aconteceu? Os egípcios, quando saíram do deserto, tomaram ouro das mulheres egípcias, tomaram riquezas. Eles saíram tão prósperos do Egito que Deus restituiu e nenhuma unha sequer ficou para trás. Deus nunca despede ninguém de mãos vazias. Tudo saiu com eles. Porém, não é o dinheiro, não é o fato de ter conquistas que determina que a mudança vai acontecer. Não é uma imigração de um país pobre para um rico que significa que você vai passar a ter a mentalidade daquele lugar. A mudança precisa acontecer aqui na mente, porque se Deus te fizer enxergar aquilo que Ele quer, você vai prosperar até no deserto. Há pessoas procurando por todos os lados uma forma de ter um escape para a tua vida, mas na verdade o que elas precisam é viver uma poda neural para retirar da mente delas a visão de escravo. Porque senão você vai sair da onde você está, vai procurar uma vida nova e a tua mente vai transformar o lugar novo no mesmo lugar antigo.
Vocês estão entendendo isso? Eu preciso falar isso para você, igreja, porque aquilo que Deus está querendo manifestar para nós nesse tempo é tão grande, e o Senhor tem falado no meu coração: abra o entendimento da minha igreja para perceber que eu não tenho dificuldade de mudar a vida deles, mas eles estão com dificuldade de me ouvir. Eles estão com dificuldades, porque eu já dei dinheiro, já dei riqueza, já dei trabalho. Eles estão comendo. Está te faltando alguma coisa? Por que você está ainda aí assim? Mas, meu irmão, eu entendo que às vezes a consequência daquilo que você está passando nem sempre é uma culpa sua. Às vezes foi o ambiente, o ecossistema onde você vive. Às vezes foi por causa disso. Às vezes o Egito, você saiu do Egito, mas o Egito não saiu de você ainda. Ele ainda está processando dentro da sua mente. Quando a circunstância muda, mas a mentalidade não, é por isso que muita gente fica trocando o tempo inteiro e reclamando o tempo todo: meu trabalho, meu salário, endereço, é o país, é isso. Mas na verdade está faltando algumas decisões que precisam ser tomadas. A terra prometida, meu irmão, que Deus tem para você, ela já está aqui disponível, e o Senhor quer entregar na sua mão. Mas eu vou agora já para o final. Existem alguns padrões que você pode pôr em execução para romper com essa mentalidade. Quem quer saber? Diga assim comigo: há padrões de ruptura que Deus quer provocar na nossa vida. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Amém? Então Ele começa a entrar com um processo de atividade para que a sua neuroplasticidade comece a mudar. Diga assim comigo: Ele está fazendo isso agora. Só que por não entender o que Deus está fazendo, ao invés de você agradecer pelo processo, você está achando que é o diabo. Dá um cutucão no seu irmão e fala assim para ele assim: ó, eu acho que não é o diabo não. Deus está fazendo coisas novas. E o método que Ele está usando você não entende agora, mas amanhã você vai agradecer a Deus. Preste atenção numa coisa. Primeiro método de ruptura aconteceu com Abraão. Preste atenção nisso. Abraão, ele recebeu através do pai uma direção de sair de Ur dos Caldeus, onde tinha idolatria, onde a coisa era ruim. Deus falou: vamos sair dessa terra. Então pega Terá junto com seu sobrinho, pega Abraão, pega a sua turma, vamos embora. E começa a fazer o trajetório do caminho. De repente, quando ele está lá no trajeto do caminho, sabe o que acontece? Eles param no lugar chamado Harã. Vamos parar aqui um pouco para descansar. E ele fica ali e vários anos, 200 e tantos anos. Sabe o que acontece? Terá vem com toda a sua cultura que ele trouxe de Ur dos Caldeus e para ali. Josué, a palavra do Senhor diz lá no livro de Josué que ele trouxe ainda ídolos de Ur dos Caldeus e parou em Harã. Sabe por quê? Porque todo movimento contrário nunca vai entrar na terra que Deus trouxe para você. Você vai ficar atrasado, mas vai entrar sem isso. A pergunta é: quanto tempo você quer ficar assim? Então ele para em Harã e fica ali parado. Sabe o que acontece com ele? Ele morre ali. E então as práticas de Ur dos Caldeus começam a se manifestar em Harã, no novo lugar. Então Abraão ali, cheio de tantos conceitos, ainda sem filhos, com a mentalidade ainda ali, o Senhor fala: sai da tua terra e da tua parentela. Abra comigo no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1, só um versículo eu vou ler. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. 3 coisas aí. Diga assim comigo: 3 coisas, 3 camadas. Primeiro lugar, saia da tua terra. Onde é que você está?
Sair da sua terra aqui não está ligado a um lugar geográfico. Está ligado aonde você está, aonde está o teu coração. Onde é que está os seus desejos, sua vontade? Onde está a tua mentalidade? Sai agora. Segunda camada, sai da tua parentela. Quem é que está te cercando? As 3 pessoas, 5 pessoas que te cercam, a mesa que você senta, diz muito a respeito de quem você é. Quem que é a sua turma? Quem é que você está seguindo? Quem você segue na rede social? Quem é que você se alimenta? Quem é que você ouve? Aqui você ouve a palavra de Deus, mas depois, a semana inteira, o que é que você está ouvindo? Me diz. Porque se você está se alimentando disso, o Senhor está te dizendo: filho, quero levar você para Canaã, mas em primeiro lugar, sai da sua terra e sai do meio dessa parentela. Sai do meio. Se eles não compreendem você ter raspado a sua cabeça, eles não servem para ser seu amigo, porque não divide da visão que Deus tem com você. Se eles não compreendem que você está desesperado por Jesus, não serve para ser seu amigo. Saia da sua terra e da sua parentela. Meus parentes é mesmo, meu primo, meu pai, minha mãe, meu coisa que me liga o dia inteiro e fica me contando um monte de coisa ruim. Desliga o telefone. Se você se alimenta, eu estou aqui no Brasil, eu preciso te contar um monte de coisa, eu quero que você me mande aqui um cascalho. Desliga o telefone, cada um cuida do seu. Sai do meio da tua parentela. Se a roda que você se assenta, o povo só fala de miséria, fracasso, derrota, tá difícil, babá. Desculpe lá, tenho mais o que fazer, eu vou ali desligar a panela do feijão. Eu tenho que desligar agora que eu estou muito apertado. Terceira camada, diga assim comigo: sai da casa do teu pai, de onde você veio. E aqui é um ponto muito sensível, porque todo mundo sabe o quanto eu amo ficar na casa de mamãe. É verdade. Inclusive eu estou recebendo aqui meu sobrinho italiano, que está aqui fazendo férias com o titio. O titio te ama, viu? Estou convencendo ele para morar aqui para Portugal. Sabe o que acontece, irmãos? Não significa... meu Deus, me ajuda a não ser cancelado, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, me ajuda. Deixa eu dizer uma coisa: não é porque seu pai e sua mãe que está torcendo por você. Há uma determinada fase na poda neural que você precisa cortar os vínculos com aquilo que te põe para baixo. Há pessoas que têm vínculos tão profundos que, ao invés de estar recebendo uma conexão saudável, passou do tempo. Deixa eu te dizer, o leite de vaca só é bom para o bezerro. Fora disso é lactose impura para você e adoece você. Tome leite sem lactose, só faz mal. Meu irmão, você precisa entender que há determinados tipos de acesso que você dá para pessoas de dentro da tua casa que precisam ter limite. Então você tomou uma decisão, você pensou no que você quer fazer, Deus falou contigo, daí você vai consultar as pessoas que não estão, que olham para ti e sempre dizem: não, você pare de besteira que a gente é da favela. Você pare de bobagem que você nasceu. Você quer ficar viajando, é? Que é esse seu serviço que você fica viajando o tempo inteiro? Tem que levantar às 7 horas da manhã e dormir tarde da noite. Tem que trabalhar, não é essa coisa de ficar aí na igreja orando, não. Que vida é essa que você leva? Deixa eu dizer uma coisa, principalmente para vocês jovens. Se tem uma coisa que é boa, é vocês não terem esperança na reforma. Sabe por quê? Porque eu acho que não vai estar rolando. Então, viaje hoje, curta hoje, trabalha bastante e vai viajar, trabalha bastante e vai conquistar, trabalha bastante e vai viver o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque a minha geração tinha outro pensamento. Mas sabe o que acontece? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para essa geração. E Ele diz: não entre na caixinha. Pastor, o senhor está incentivando eu a ser contra o meu pai e minha mãe? Não é isso que eu estou falando. Estou falando: ouça tudo, retém o que é bom.
Irmãos, às vezes eu estou falando para pessoas mais velhas do que eu, que ainda estão escravos disso. Bom, eu não vou continuar porque o meu tempo já está passando, mas eu poderia ficar aqui mais umas horas falando sobre isso, viu? Eu tenho propriedade para falar isso. Inclusive, eu amo morar na casa dos meus pais. Eles têm uma comida maravilhosa. Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa. Te amo, viu, mamãe? Mas o meu apartamento já está pago lá, eu já estou pagando lá em São Paulo. E eu vou morar nos Estados Unidos. Então já se prepara que vai ter que tirar o visto para me visitar. Meus pastores vão me enviar para lá, brevemente. Eu não quero nem saber. E é lá que eu vou casar. Então quem vai no meu casamento é bom tirar o visto, porque eu não quero menos do que isso. Para de me forçar a fazer aquilo que eu não quero, que eu também não gosto. É um recadinho para os irmãos que tentam me casar aqui em Portugal, só para avisar. Quem quebra a maldição hereditária é quem tem coragem de sair de onde está a maldição que se sustenta. Você quer quebrar essa maldição hereditária? Então muda a tua mente. Você pode continuar na mesma casa do seu pai, como eu vou continuar lá. Você pode continuar no mesmo lugar onde você está, não tem problema. Estou aqui no meu trabalho, não tem problema. Só que vai trabalhando enquanto Deus não muda o seu ciclo. Fica aí trabalhando de Uber enquanto eu não te tiro daí. Fica aí trabalhando onde você está enquanto eu não mudo o teu cativeiro. Mas se prepara, porque este deserto não te pertence. Outra coisa, vou mandar para você maná, vai crescer sapato no teu pé, vai ter milagre que vem da onde você nem imagina, eu vou trazer. Mas meu querido, quando você pisar na terra prometida, aí sim você vai saber aquilo que eu tenho para a tua vida. Não é um milagre que vem de vez em quando, não é uma bênção repentina. Aprenda a conviver com o milagre que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Um segundo momento, o Senhor disse para ele, eu vou falar isso bem rápido: Abraão, sai para fora e enxerga as estrelas dos céus. Você está só vendo muito natural. Vem para fora que eu vou te mostrar aquilo que eu tenho para a tua vida. Conta as estrelas do céu. Sai do ambiente que você está. Esse ambiente está muito tóxico. Está tóxico demais. Então, dá um tempinho, sai para fora, respira o ar puro e começa a contar. Sabe o que é isso? Quando você não é capaz de enxergar com os teus olhos aquilo que Deus tem, Deus te traz visões espirituais num culto como esse para te dar uma direção e um alvo. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, mas eu estou te mostrando espiritualmente. Abra os seus olhos agora. Abra seus olhos espirituais. Vem num culto como esse e começa a receber. Sabe por quê? Porque eu vou te dar aquilo que eu estou te mostrando há tanto tempo, que você achava que não podia, não conseguia. Abra os seus olhos espirituais. Conta as estrelas do céu. Olha para a criação, olha para aquilo que eu fiz. Eu vou começar a trazer exemplos daquilo que eu fiz, para você perceber aquilo que eu sou capaz de fazer. Recebe isso em nome de Jesus. Meu irmão, já agora aprendo para o final. Presta atenção. Coloca para mim a próxima imagem. Existe uma explicação na neurociência chamada catarse emocional. O que é isso? Quando eu entro num estado de estresse e desespero muito grande, sabe aquela hora que você não aguenta mais o que você está vivendo? Se você não chegou nesse ponto ainda, eu acho que é bom você correr. Por quê? Existe um momento, pastora Fabiana, em que nós chegamos num pico de estresse tão grande, que aquele ambiente que o meu cérebro criou e que não combina com o que Deus tem, ele começa a não conseguir fazer parte mais de nós. Deus começa a trazer visão e estrelas, contar estrelas, e o seu cérebro fala, não, isso dá muito trabalho. E Deus começa, vai sim. Então começa a não encaixar. Vai entrando num pico de estresse, um pico de estresse, um pico de estresse. Então, ele como uma panela de pressão, ele começa a querer explodir. Essa hora
do desespero, da angústia, da agonia, acredite, meu irmão, é o próprio Espírito de Deus que está trabalhando em você. Entenda que quando o seu cérebro chega nesse estado, olha o que a palavra do Senhor diz em Jeremias 33, pode deixar só a imagem, está escrito lá, repita: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você não conhece. Clamor aqui é grito, tem hora que não é, não é. Você já teve a experiência de estar num estresse, uma vontade de gritar com alguém, você não pode, então você grita para a parede, grita para qualquer coisa. Deixa eu te dar uma dica, vai na praia, que ninguém te ouve lá. Pastor Naum parece que anda fazendo isso, já fez isso também, né? Já ouvi ele falando. Vai na praia, tá tudo dando errado. E dá um grito. Sabe o que acontece? Conexões neurais, quando você entra nesse, ele provoca uma redução do estresse, um alívio da tensão e uma organização interna que começa a trazer clareza. Pastor, o senhor está incentivando a gente a sair gritando por aí? Estou sim. É melhor você gritar sozinho do que se gritar com as pessoas, porque é isso que anda fazendo. Às vezes você está gritando com a pessoa errada. Para de gritar dentro de casa com quem não precisa gritar. Vai no seu secreto, no quarto secreto, não no apartamento aqui, porque não é muito legal. Vai e grita. Pede socorro, não é só dar um grito. Clama a mim. Eu estou esperando você gritar para mim. Sabe por que a coisa não aconteceu ainda? Porque você não gritou para mim ainda. Você está gritando com todo mundo. E eu, que posso mudar a tua vida, porque você não gritou ainda? Clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não conhece. Está faltando um grito. O grito, ele não antecede trovão. Ele não antecede a bonança. O grito, ele tem que vir logo após o desespero, porque ele vai anteceder a solução. Então, meu irmão, não espera tudo ficar resolvido para você gritar. É na hora que está desesperado, clama a mim, e eu vou te responder. Sabe o que aconteceu? Vou te dar um exemplo. Josué capítulo 6:20 diz: e aconteceu que no 7º dia deram 7 voltas à cidade, os sacerdotes tocaram trombeta e o povo com um grande clamor. Já me perdi aqui da coisa. Volta a imagem anterior que eu estava lendo lá. Isso, volta a imagem. E deu um grande clamor, e as muralhas da cidade caíram. Eu podia dar vários versículos aqui onde o povo saía aos berros. Você tem noção que mais de 2 milhões de pessoas começaram a gritar? Sabe o que eles gritaram ali que o Senhor falou comigo? Eles gritaram o não quero mais ser escravo. Não quero mais. E na hora que eles deram aquele grito, as muralhas de Jericó caíram e eles entraram na terra de Jericó. Tem hora que você precisa dar um pico de decisão e falar: eu não aceito mais isso na minha vida. Não quero mais. É até aqui. Até aqui o diabo enganou a minha família. Até aqui eu ouvi desaforo. É até aqui que eu fiquei desesperado com chamada de ligações de cobrança na minha vida. Até aqui eu não quero mais. Levante suas mãos para o alto. Diga assim comigo: é até aqui que essa maldição alcançou minha casa. A partir de mim, não mais. Chega. 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 Você pode dar um grito aí? Chega. Chega. E não é só não, às vezes tem que acompanhar do corpo. Chega. Não quero mais. Teve um dia que estavam falando tanto desaforo para mim.
tanto desaforo para mim, a respeito da minha vida, da minha aparência, do meu corpo, você isso, você aquilo, eu falei, chega, não quero mais. 20 anos gordinho, não quero mais. Não quero. Não quero mais. Tem hora que não dá mais. Chega de ficar falando que eu não vou conseguir. Chega. Chega de ficar pondo meu nome no meio de conversa. Chega de ficar sofrendo por aquilo que as pessoas dizem. Chega, eu não quero mais. Eu não dou essa autoridade mais para ninguém colocar o meu nome em coisa nenhuma. Ninguém vai mexer com o teu nome. Chega de falar que você só abre coisas e fecha porque você não é capaz. Chega, prepare-se para um negócio que vai dar certo. Chega de falar que esta igreja é isso ou aquilo. Prepare-se, Portugal, porque a catedral vai ser uma das maiores igrejas que vai ter nesta nação. Chega! Amados, há determinadas dores que acontecem na nossa vida que não é o diabo, sabe o que é? É Deus te dizendo, chega, comece a sentir a pressão, porque eu estou te mudando. Aconteceu tal perda. Nesses últimos tempos, eu estou com essa palavra há tanto tempo, mas eu tenho ouvido tantas dores, tantos problemas, e o Senhor me fez justo hoje ministrar. Mas sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa. Agora, Josué, meu servo Moisés morreu, não é? Então, não é hora de ficar de luto. Tem mais de 2 milhões de pessoas esperando por você. Levanta-te agora, toma agora o cajado, porque eu estou te levantando para um novo tempo. Não é hora de chorar, não é hora de ficar lamentando, não é hora de olhar a impossibilidade, não é hora de olhar a circunstância. Prepara-te, porque eu estou levantando um novo tempo na tua vida. Tem uma poda neural que Deus quer provocar, e sabe qual é? É na hora do aperto, na hora da dor, na hora da dificuldade. Você chama de demônio, Deus chama de processo. Você chama de fracasso, Deus está te dizendo, eu estou provocando isso para fazer você se movimentar. Agora eu vou para o fim mesmo. Primeiro vídeo. Meu irmão, esse aqui é um sistema do ouro. Sabe como é que o ouro faz? Então, as pedras, as pepitas de ouro, elas vêm com rochas no meio, impurezas. Quando o ouro entra numa pressão de fogo muito grande, há um processo de refinamento, purificação, aonde na temperatura exata, ela não derrete a pedra, ela não derrete a sujeira, mas o ouro, ele é separado da impureza, e chama isso de purificação do ouro. Deus vai te aquecer a um limite em que muitos do seu lado não vão entender, mas você vai ser separado para um tempo novo. Separado para um tempo novo. Esse é o processo do ouro. Próximo. Aqui nós temos a ostra. Sabe o que é isso aqui? A ostra, quando entra um grão de areia dentro dela,
ela, quando recebe aquele corpo estranho, ela libera uma substância chamada madrepérola. Sabe o que ela faz? Ela envolve aquela sujeira, ela envolve aquela dor com uma película tão preciosa e tão poderosa, que forma uma pérola poderosa. Sabe o que é isso? Deus está mostrando que quando Ele põe a mão para trabalhar, Ele vai transformar esta dor, esta irritação que você tem, numa pérola valorosa. Pessoas no mundo inteiro pagam milhões por causa da experiência que Deus está dando para você. Sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer tantos milagres que vão se transformar em livros. Vai se transformar em literatura, treinamento. Pastor, o Senhor está falando no meu coração. Acostume-se a olhar o teu rosto no cartaz, porque Deus está pegando todas as sujeirinhas e transformando em livros, edições, que Ele vai disparar para o mundo inteiro. Pérolas, o Senhor me dá uma visão da senhora quase vestida como uma pérola, uma cor aperolada. Sabe por quê? Porque Deus está transformando os ruídos da tua vida em preciosas joias para a vida dele. Meu irmão, e eu queria mostrar o último aqui para vocês, que é o tema de hoje. Essa é uma lagarta. Quando ela está se arrastando, ela vem trazendo tanta sujeira, ela vem trazendo tanta tranqueira, pastor Elton. Lagarta, quando vem, ela vem com tantas nódoas do dia a dia, tantas coisas que vem acontecendo, ela vem arrastando. De repente ela sobe e entra num processo de isolamento, sozinha. Porque a vida de um profeta às vezes é ficar só, ninguém entende. E a verdade é que quanto mais as pessoas sabem, mais elas atrapalham. Então às vezes Deus nos leva para um ambiente de reserva, particularidade, de um ambiente de conforto, onde é só você e Deus. Muitos chamam isso de solidão. Pastores, eu tenho saudade de ter amigos. Queria às vezes que as pessoas conversassem comigo. Às vezes eu tenho saudade de desabafar com as pessoas, mas nos últimos tempos parece que eu estou lutando sozinho. Parece que eu estou chegando aqui sozinho. Volta a imagem para mim e deixa ela repetindo, por favor. Aí você entra num casulo como esse, começa a acontecer desse jeito. O tempo vai passando, nada melhor que o tempo. O tempo responde muita coisa. Aí vai secando. De repente, olha lá o que acontece com você. Você não é mais a mesma pessoa. Antes você vivia se arrastando, agora o Senhor está te chamando para voar. Antes você vivia reclamando, hoje o Senhor está te dizendo: se prepare, porque eu vou fazer você correr. Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o Senhor está te dizendo: agora eu vou abreviar o tempo. Você vai começar a viver mais rápido do que você imaginava. Eu te trouxe aqui hoje para dizer: você antes achava que estava perdendo tempo. Eu estou te dizendo, o tempo de isolamento está acabando. Não é o teu fim. Você achou que isso ia te matar? Você achou que isso ia te pressionar? Não, não é o teu fim. Está chegando o tempo aonde as suas asas já estão prontas e preparadas, e o Senhor está te dizendo: prepara-te para voar. Prepara-te para voar. Não precisa ensinar uma borboleta como voa. Ela começa só a voar. Você vai perceber que de repente as coisas vão começar a acontecer do nada. Sabe o que acontece? Você não estava olhando, mas neste casulo Deus estava mudando, trazendo neoplasticidade para a tua mente. Você não sabe, você não é mais aquele pobre coitado, filho de mãe, filho de pai assustado. Agora você é herdeiro do Senhor para viver um novo tempo. Se coloque em pé no seu lugar. Meu irmão, você está sendo purificado no ouro. Eu não vou desistir, eu não vou parar, porque o meu Deus é fiel. Eu sei aquilo que Ele tem para a minha vida. Meu irmão,
Eu quero fazer aqui um apelo nesse momento para algumas pessoas. Você está com um grito guardado dentro de você, e você vai poder gritar aí no seu lugar, mas tem coisa que precisa vir aqui à frente, não é? Sai do teu lugar e vem aqui à frente agora, porque você vai dar o último grito dessa miséria, dessa desgraça, dessa enfermidade que está assolando a tua vida. Corre e vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu não quero mais, para mim chega disso, eu não quero mais. Corre aqui e vem nesse lugar aqui à frente, nós vamos orar por você. Vem mesmo, sabe por quê? Porque tem coisa que o diabo já te humilhou demais. Você estava achando que essa pressão que você estava passando era o diabo? Não, era Deus. Você que não estava vendo Ele agir, você que não estava entendendo. Há muitas pessoas aqui que o Senhor está te dizendo: você está terminando já esse processo. O processo já está quase no fim, está na hora quase de você começar a voar. Você achou que era teu fim? Não é o teu fim. Prepare-se. E sabe o que é interessante? A maioria das pessoas que Deus está trazendo aqui são pessoas que o Senhor está te dizendo: vem entregar a sua vida para mim, vem entregar a sua vida para Jesus, vem entregar. Você que está aí agora, levante suas mãos. Nós vamos orar, mas eu quero primeiro que o Ministério de Louvor comece a cantar enquanto nós vamos orar para essa primeira turma de pessoas. Mas quando eu cantar até 3, num determinado momento você vai dar um grito para botar um fim nessa história para sempre. Você vai botar um fim nesta miséria, nesse fracasso, em todas as palavras que disseram os pastores, intercessores. Fiquem atentos, porque demônios vão sair, em nome de Jesus vai sair.